Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, vai em casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Podem tomar assento. Eu confesso que quando o Jonathan falou que eu ia pregar, achei que era brincadeira. Eu falei pra ele: não, eu não quero. Ele falou: tu vai pregar, se prepara. Eu falei: ele tá brincando. Umas semanas depois ele pediu pra eu mandar uma foto pra ele que ele ia colocar no cartaz. Eu falei: cara, eu não acredito que é de verdade. E depois daquele dia eu já fiquei aflita. Eu falei assim: Senhor, o que vai ser de mim? E só vinha essa passagem na minha cabeça, só essa passagem. E Deus começou a palestrar comigo, mas para que eu olhasse para mim primeiro. E ao longo da semana que foi passando, eu ficava me questionando: Senhor, como é que vai ser? Ele não deixava eu prestar atenção em nada, ele só falava: foca na tua vida, no que tu tá vivendo. E as semanas foram difíceis, muito, muito, muito difíceis. Tinha dias que eu chegava no quarto e eu só desabava de chorar, porque nem eu entendia o que estava acontecendo. Mas o Senhor não faz nada em vão. Sabe? Ele não tem o controle, Ele é o controle de tudo. E às vezes a gente não entende como algumas coisas acontecem, mas entendam que é tudo para que o nome dele seja glorificado. E o Senhor palestrou comigo através dessa parábola. Eu acredito que, se não todos, mas alguns conhecem, né, a maioria, sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata, e ela perde uma dentro da sua própria casa. E essa parábola, ela pode ser direcionada a algumas interpretações. Mas o Senhor me trouxe o casamento. E eu já preguei uma vez sobre a passagem das 10 virgens, né? E eu expliquei que o judeu, quando ele se interessava por uma mulher, ou que seu pai dizia para ele: essa mulher é boa para você, ele tinha que ir até o pai daquela moça se achegar, e ali era feito um contrato matrimonial. Só que esse rapaz, ele precisava dar um dote. O que seria esse dote? As dracmas, em valor. Ou ele daria um valor em dinheiro, ou ele daria terras, ou ele oferecia o trabalho dele, assim como foi Jacó e Raquel. Mas esse rapaz, ele decide dar dracmas para essa mulher. E quando as noivas recebiam essas dracmas, elas faziam ou um colar, ou faziam algo para usar na cabeça como um véu. E aquelas dracmas representavam a aliança deles. Ela não poderia sair sem essas dracmas, porque ao sair na rua, as pessoas sabiam que ela era uma mulher comprometida, e assim não surgiria uma outra oportunidade de alguém chegar e querer casar-se com ela, porque ela já tinha um dono. E o Senhor me lembrou da morte de cruz dele. Agora eu quero que vocês reflitam
comigo e agora nós somos a noiva e Jesus é o noivo. E aí, o pai dele, ele fala assim pra ele: ó, aquela noiva ali é pra você. Imagina Deus chegando pra Jesus e falando: aquela noiva ali é pra você. E aí Jesus desce na terra. Ele se achega perto de nós. E aí ele paga um alto preço. Um contrato. Não de moedas, não de terras, mas de sangue. E ele dá a sua vida pela noiva dele. E quando esse noivo, ele entregava, fazia tudo direitinho, ele saía e ele ia preparar um lugar. E esse lugar seria o lugar onde eles passariam a noite de núpcias deles durante 7 dias. E esse noivo sai e a única coisa que ele fala para sua noiva é: eu vou preparar o lugar, mas eu volto para te buscar. E aí, eu só consigo lembrar de Jesus consumando na cruz, sabe? Ele comprando a gente, sabe? Na cruz do Calvário e dizendo: eu tô indo pro Pai, mas eu volto para buscar vocês. E ele foi, e a gente está esperando aí. Aleluia. E em breve ele vai voltar. E quando esse noivo ele ia preparar o lugar, o pai dele ficava responsável por observá-lo, porque ele só poderia voltar se o pai permitisse. Porque o lugar tinha que ser de excelência, sabe? Teria que ser um lugar que tivesse mantimentos, porque eles ficariam ali durante 7 dias direto, só os dois. Então ele tinha que preparar tudo, fazer algo, construir algo grandioso. Então a noiva, ela só ficava com a esperança de que o noivo iria voltar. Mas ela não sabia o dia, ela não sabia a hora, mas ela sabia que ele voltaria. E como eu disse, o noivo só poderia voltar se o pai dele olhasse para aquele lugar e falasse: filho, agora você pode ir buscar a tua noiva. Enquanto ele não falasse, ele não poderia voltar. Por quê? Porque o noivo, ele poderia, naquela ansiedade de querer se casar, construir algo de qualquer jeito, sabe? Fazer só uma coisinha aqui, outra ali, e falar: não, agora eu vou buscar minha noiva. Mas quando ele achava que estava bom, o pai dele falava: volta e continua, porque ainda não está bom. Então só o pai dele sabia quando ele voltaria, quando ele poderia ir buscar a noiva dele. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para o momento de espera da noiva. Porque o noivo, ainda que ele não soubesse quando ele iria voltar, quando seria a aprovação do pai dele, ele sabia que o pai dele estava observando ele e que a qualquer momento ele poderia falar: filho, pode ir. Mas a noiva não. A noiva, ela só tinha com ela as dracmas, que era o que selava a união deles, e ela só tinha que preparar, né, um enxoval, o casamento, né, o vestido, tudo mais. Mas o Senhor me atentou sobre e quando ela preparou tudo e agora só restava a espera do noivo voltar. E eu fiquei imaginando essa mulher, sabe, aos longos dos dias, esperando. E
E ela sabia que tinha uma promessa e ela esperando. E aí o Senhor falou comigo: volta lá do início e lembra quando você me aceitou. Você me aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida. E aí eu te dei o meu Espírito. E aí, quando a gente está no primeiro amor, a gente quer fazer tudo. A gente quer orar de madrugada, a gente lê a palavra, a gente quer evangelizar qualquer pessoa que aparece na nossa frente, porque a gente está no primeiro amor, a chama está ardendo dentro dos nossos corações e a gente quer fazer tudo naquela emoção toda. E aí eu comecei a lembrar. Ele falou comigo: então, agora você é essa noiva. Começa a lembrar, sabe, de quando você falava, de quando você orava pelas madrugadas e tudo mais, e era aquela emoção, aquela sede, aquela fome da minha presença. E se você pudesse, você não saía dela de jeito nenhum. Era aquela noiva, com os preparativos, sabe, do casamento dela. Só que, quando você recebe uma promessa do Senhor, e você recebe ela, você vai feliz para sua casa. Mas vai passando os dias, você quer que aquilo se concretize logo, de qualquer jeito, sabe? E aí, outras coisas vão entrando no nosso coração. E é nesse momento que a gente acaba perdendo alguma dracma. Porque a espera ela é dolorosa. A espera ela nos atinge de uma forma que a gente nem percebe. E o Senhor falou assim: começa a analisar a sua vida e acha o que você perdeu. Porque eu te entreguei algo valioso. Quando eu derramei o meu Espírito, e ao longo que a gente vai fazendo as coisas para Deus, Deus vai nos dando bens. Ele primeiro dá o Espírito dele, e aí a gente vem e recebe o fruto do Espírito, a gente recebe os dons, e tudo vai acontecendo na nossa vida. Só que quando chega um determinado momento, que a gente está esperando por alguma coisa, ou a gente recebe uma palavra, a gente acaba tomando aquilo para nós e acaba esquecendo de Deus. E o Senhor começou a palestrar comigo, porque eu me encontrava igual aquela mulher. O Senhor havia me prometido algo e eu espero ainda até hoje. Só que no momento da minha espera, eu acabei perdendo algumas coisas preciosas. E é tão doloroso esperar que quando a gente está no meio da dor, a gente não consegue enxergar Jesus. A dor é tão grande que a gente não consegue olhar para Ele. E aquilo, sabe, a dor está tão grande que a gente vai começando a se acostumar com o momento que a gente está vivendo. E na minha interpretação, porque o Senhor nos permite imaginar, eu imaginei como essa mulher perdeu a dracma dela. Ela esperando o noivo dela, ela fazendo as coisas dela. E aí chegou um determinado que ela estava tão atarefada com as coisas, que o que ela tinha de tão precioso, que ela tinha que guardar e zelar, ela acabou perdendo, mas sem perceber. Porque ela estava se importando com tudo. Ela tinha que fazer tudo depressa, porque o noivo dela poderia chegar a qualquer momento. E aí ela não conseguiu, eu tenho essas dracmas e eu preciso guardá-las. Eu fico imaginando ela nos primeiros dias,
usando aquele cordão ou aquela tiara, indo na rua e tudo mais. E quando ela voltava, ela tirava, limpava, sabe? Cuidava, zelava, guardava. Só que ela foi se preocupando com outras coisas, que ela começou a tratar aquilo de qualquer jeito, sabe? Mas sem perceber. E o Senhor palestrou isso comigo. Quantas vezes a gente recebe coisas tão preciosas do Senhor, e aí a gente se ocupa com tantas coisas, que os princípios, que os valores, eles acabam se perdendo no meio do caminho. Porque o que é de essencial cuidar, a gente vai deixando de lado para se preocupar com outras coisas. E eu voltei na promessa, sabe? De tipo, eu te prometi isso, então eu vou me agarrar a essa promessa e vou ficar só com essa promessa e eu vou esquecer de todo o resto. Vamos dizer que foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela se agarrou às preocupações de resolver as coisas do casamento e ela esqueceu da dracma dela. Mas mesmo assim ela esperava. Só que o foco dela era só nas coisas que ela precisava resolver, era só na promessa. Trazendo para a minha vida. Só focava na promessa, só focava na promessa. Só que a gente precisa entender que as coisas não são do jeito que a gente quer e nem da forma que a gente quer. O Senhor, Ele nos promete, mas Ele não diz quanto tempo vai demorar. Ele nos promete. E às vezes a gente fica, Senhor, me responde isso, Senhor, me responde isso, Senhor, me responde isso, Senhor, me responde isso. E quando Deus responde a gente fica, vai acontecer amanhã. Mas não acontece. Aí a gente se frustra. Porque vivemos uma geração imediatista. Achamos que tudo tem que acontecer para ontem, no nosso tempo. Mas não é assim. Sabe? O Senhor ministrou no meu coração que a espera é algo tão precioso. Porque nela desenvolvemos paciência, desenvolvemos resiliência, sabe? Desenvolvemos tantas coisas. Só que a gente foca na missão final, foca no prêmio. Esquece de aproveitar o caminho. Só que é o caminho que te ensina. É o caminho que te forja. É o caminho que te ensina. Porque se a gente não passar pelo processo do caminho, não tem como chegar na promessa. E aí o Senhor ministrou no meu coração, eu te prometi, mas tu tá tão focada na promessa que tu tá esquecendo de viver o caminho. E quantas vezes nós estamos assim? Focamos na promessa e esquecemos de viver o caminho. Perdemos coisas preciosas no meio do caminho porque estamos focados na promessa. E o Senhor falava, cuida do caminho que da promessa cuido eu. Cuida do caminho, cuida daquilo que eu te dei de precioso, que da casa cuido eu. Cuida do caminho, cuida do ministério, que do filho cuido eu. Alabarachuri canta launai. Cuida do caminho, cuida do ministério, cuida de zelar pelo aquilo de precioso que eu te dei, que eu cuido dos teus estudos, que eu cuido da faculdade, que eu cuido daquilo que eu te prometi. Se eu falei que você vai chegar, é porque você vai chegar. Alabarachuri canta lamanai. Só que a gente fica preocupado em como a gente vai chegar. Porque o que Ele prometeu, ainda que a gente pede para Ele, aos nossos olhos é impossível. E aí a gente fica questionando, Senhor, mas o Senhor me prometeu, mas eu não tenho recursos, não tem como eu fazer, de onde vai sair?
Senhor fala: cuida do caminho que eu cuido da promessa. Uma geração imediatista que quer tudo para ontem, mas esquecem que precisa arar a terra, semear, alabarachuricanta, lamanai, regar, alabaxuricanta, lamanaçoia, arabalabassuia, para depois colher. Só que queremos colher e nem plantamos. Sabe? Eu falei: meu Deus, que soco que eu tomei agora. Ele falou assim pra mim: eu te prometi isso, mas olha pra dentro de você e vê se você está preparada para viver isso. Porque existem feridas, existem dores, existem coisas que precisamos largar, que a gente nem faz ideia que está lá, mas está lá. E se chegarmos desse jeito até a promessa, não vai dar certo. E aí a gente quer pegar atalhos. Mas se Deus permitir que a gente chegue até a promessa do jeito que está e não der certo, a gente vai falar assim: ah, o Senhor me prometeu, aconteceu, mas deu errado. Mas você estava preparado? Sabe, às vezes a gente quer adiantar tanto processo, mas a gente nem está preparado para viver aquilo. E queremos culpar ao Senhor, mas o Senhor não tem culpa de nada. Ainda que você receba um sim do Senhor sobre aquilo que você tanto pede, entenda que a espera não termina depois do sim. A gente acha que a gente vai receber um sim e tudo vai resolver. O Senhor vai me dar tudo e vai dar... Não. Usando o exemplo do casamento. Você começa a namorar, você conhece a menina, pede ela no noivado, e daí você precisa para casar, ter uma casa, ter um trabalho, ter responsabilidade emocional, entender que a outra pessoa que vai estar com você, ela é totalmente diferente de você. Então vai ter briga sim, só que você precisa ser resiliente para sentar e conversar e resolver as indiferenças. É relacionamento. Se a gente não tiver relacionamento com Deus, a gente não consegue entender o que Ele quer na nossa vida. Não porque Ele não sabe quem a gente é. Pelo contrário, Ele nos conhece antes mesmo de sermos gerados. Só que a gente precisa ter relacionamento com Ele para conhecer o que Ele tem para a nossa vida. Se até com a nossa intimidade com o Senhor precisamos abaixar a bola, chegar lá no nosso quarto, fechar a porta e conversar com Ele, imagina num relacionamento que a pessoa é totalmente diferente de você e que as coisas são totalmente ao contrário. Às vezes a gente quer alguma coisa, a pessoa quer outra e fica naquela confusão. Mas era só sentar e conversar e decidir. Sabe? A gente faz tudo virar uma bola de neve por nada. Sabe? E eu fiquei pensando nisso, eu falei: é verdade, sim. E a gente quer brigar com Deus porque Ele não nos deu o que a gente pediu. Mas a verdade é que a gente não tem que pedir ao Senhor nada, porque Ele não nos deve nada. Sabe? Ele não é obrigado a te dar o que você quer. Se recebemos graça, se recebemos misericórdia, ou que os nossos sonhos se realizem, é porque Ele quer. É a graça dEle, é o favor imerecido. Mas não porque a gente merece. Pelo contrário. Eu
Falei, caramba, Senhor. É verdade. Então, como eu disse, você tem que ter essas coisas para depois você conseguir casar. Mas aí é só uma pessoa noivar, que aí chega aqueles abençoados e fala, quando que vai ser o casamento? Não é, gente, mas noivou já tem 2 anos e não casou ainda, caramba. Sabe, as pessoas querem adiantar as coisas por nós, mas esquecem que a gente precisa ter uma estabilidade para poder casar. Entende? E tipo, se você me der o meu casamento, pagar tudo, eu caso amanhã. Olha! Sabe? Essas coisas que às vezes as pessoas não entendem e nós não entendemos também. Porque vivemos aceleradamente, achamos que tudo tem que acontecer para ontem. Sabe? Mas é tudo uma construção. Sabe? Queremos conhecer alguém, mas a gente esquece que muitas das vezes vamos ter que nos desconstruir por inteiro para poder começar a construir algo novo com aquela pessoa. Porque são criações diferentes, são educações diferentes, sabe? É tudo diferente. Só que a gente quer chegar e vai dar tudo certo, né? E não é assim, sabe? E aí quando as pessoas, elas têm todos esses benefícios, aí elas casam. Só que vocês acham que a espera termina depois que a pessoa casa? Não, porque agora você vai esperar pelos filhos, você vai esperar o crescimento dos teus filhos. Então tudo na nossa vida é uma espera. Sabe, os caminhos a serem trilhados, ainda que a gente pule uma barreira, né, passe por uma barreira, vai vir outra maior. E é por isso que o Senhor, Ele prepara o nosso caráter, Ele prepara, sabe, a paciência, tudo mais para que aquilo dê certo. Só que não vai dar certo de primeira. Você vai errar, você vai quebrar a cara, sabe? E eu fiquei imaginando aquela mulher, ela procurando o vestido dela e em todas as lojas que ela ia, ela não achava o vestido dela. E eu imagino aquela mulher sem paciência, falando, cara, eu nunca vou achar o meu vestido. Mas aí quando ela menos espera, ela encontra o vestido dela. Sabe? Às vezes a gente foca tanto em uma coisa que a gente esquece das outras. Só que ela focava tanto no vestido dela, um exemplo, ela focava tanto no vestido dela que ela esqueceu que tinha um buffet, que ela esqueceu que tinha, sabe, o sapato dela, sabe, organizar, sabe, achar um lugar onde eles iriam se casar e tudo mais. Então, o nosso problema é focar demais em uma coisa e esquecer das outras. E é por isso que precisamos ser sensíveis ao Senhor, para que Ele conduza a nossa vida. Porque queremos tirar o controle da mão do Senhor e exigir que Ele faça do nosso jeito e como a gente quer, mas não é assim. É muito fácil a gente entregar o nosso futuro para Deus. É fácil, sabe por que é fácil? Porque você não tem Ele na sua mão. Porque se você tivesse, você também tiraria o controle de Deus e não deixaria Ele controlar. Porque somos assim. A gente dobra o joelho e fala, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, toma o controle do meu futuro. Aí o Senhor fala, tá bom, filho. Aí chega no dia seguinte, tu tropeçou e fala, caramba, hein, Senhor, eu te deixei no controle e o Senhor me deixou tropeçar. Mas por que você não prestou atenção no caminho? Sabe? Queremos culpar o Senhor por tudo, mas a culpa é nossa. Entende? Muitas das vezes nós colocamos empecilhos em algo que muitas das vezes o Senhor já liberou para as nossas vidas. Mas a gente quer de qualquer jeito, sabe, arrumar uma desculpinha.
imagino aquela mulher sentindo medo, sabe? Do noivo dela não voltar. Poxa, eu estou organizando tudo e será que ele vai voltar mesmo? Imagina esse questionamento. Porque a espera também tem isso. É angustiante. Você sabe que aquilo vai acontecer, mas mesmo assim você fica com medo. Aí a gente deixa o medo sem ser o Senhor da nossa vida. A partir de agora, eu começo ao invés de prosseguir, de avançar, eu começo a retroceder porque eu tenho medo. Aí às vezes a gente fala assim, Senhor, me dá paciência. Aí o Senhor vai e nos coloca numa situação para termos paciência. Só que ao invés de termos paciência, a gente quebra tudo, discute, não sei o que lá. E aí depois a gente quer, Senhor, me dá paciência. Mas eu não acabei de te botar na prova para tu ter paciência, tu não teve. Senhor, olha, eu quero fazer isso aqui. Mas eu tenho muito medo vamos botar um exemplo. Eu gosto de falar na igreja, mas eu tenho medo de falar em público. Aí a gente vai e fala assim, Senhor, eu quero falar, eu quero fazer a tua obra. Aí surge uma oportunidade e a gente fala, não quero não. Deixa para o próximo. Mas o Senhor acabou de te dar uma oportunidade ali. Sabe? E a gente deixa as oportunidades passarem porque a gente tem medo, porque a gente não consegue enxergar o cuidado do Senhor nas coisas que Ele coloca na nossa frente. Sabe? E o medo é uma das maiores causas de fazermos nos perder, sabe? No caminho. Porque temos medo de viver algo novo. Pedimos por algo novo, mas temos medo de viver algo novo. Sabe? E a gente pede, Senhor, me dá isso. E Ele te dá a oportunidade, mas você não faz porque você tem medo de fazer. Sabe? Mas eu tenho traumas, aconteceu essas coisas. Mas se o Senhor te deu a oportunidade ali, é porque Ele vai cuidar de você. Sabe? A cura muitas das vezes está no outro, numa pessoa que vai chegar e vai te ajudar a ser curada. Às vezes a cura você vai se curar sozinho, mas muitas das vezes a gente pede cura e aparecem várias oportunidades e a gente deixa passar porque a gente acha que não é o Senhor. Um exemplo disso, eu já ouvi uma história que dizia que um homem ele estava se afogando porque o barco que ele estava afundou. E aí ele fala, Senhor, me ajuda. Aí vinha um navio gigantesco. Você está precisando de ajuda? Não, o Senhor vai me ajudar. Tá bom. Aí o navio ia embora. Aí, Senhor, me ajuda. Aí vinha um barco menorzinho e falava, ei, tá precisando de ajuda? Não, o Senhor vai me ajudar. E passando a oportunidade, aquele homem morreu. E ele chegou no céu e ele questionou o Senhor. Pô, Senhor, eu te pedi ajuda, eu clamei por você e você não foi me ajudar. E aí Deus falou para ele, mas filho, eu enviei 2 barcos. Tu morreu porque tu quis. Sabe? Estava ali na tua frente. E tu perdeu porque você quis. Deixou passar porque você quis. Porque você acha que às vezes o que é para você fazer, eu vou fazer. Mas o que é impossível, eu faço. Mas o que é possível, você faz. Sabe? Se o Senhor te prometeu, sei lá, um casamento, não vai trabalhar não vai procurar as coisas do casamento não para tu ver se tu vai casar. Não casa. A não ser que o Senhor ele envie do céu alguém abençoado e te dê tudo. Casa, tudo. Aí vai acontecer. Sabe, mas às vezes a gente espera isso do Senhor, só que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, não vai acontecer.
E a gente fica murmurando, que não está acontecendo. Mas o Senhor está falando, no mundo espiritual eu estou trabalhando, mas tu deixou de orar, tu deixou de ler a palavra, tu deixou de me adorar, tu deixou de fazer a minha obra, sabe? Queremos colocar tudo na conta de Deus, mas esquecemos que é nossa função algumas coisas. Entende? O noivo, ele tinha que ir preparar o lugar. A noiva tinha que preparar o enxoval e esperar. Sabe? Preparou o enxoval, agora espera, minha filha, que ele vai chegar. Sabe? Só que, às vezes, a gente quer ficar distribuindo as nossas responsabilidades para outras pessoas com desculpinha. Sabe? Porque a gente não quer assumir a responsabilidade. E o Senhor está a todo momento. Se posiciona. Vou usar o exemplo da Marcela. O Senhor falando, vai, se posiciona, minha filha. Ela sabia que estava todo errado. Senhor, mas aonde eu preciso me posicionar? Sabe? Foi só ela se posicionar que o Senhor deu tudo de uma vez para ela. Sabe? E às vezes a gente perde as nossas promessas por tão pouco. Porque queremos que o Senhor faça por nós, mas não é assim. Imagina se fosse ao contrário. Se a mulher que tivesse que construir um lugar e o marido dela que arrumar um enxoval. Imagina. Sabe, queremos, reverter os papéis e não é assim. Então, o Senhor colocou isso grandemente no meu coração. De a gente se preocupar tanto com as coisas, esquecer das coisas que realmente importam. E esquecer aquilo que a gente tem que fazer e precisa fazer. Porque a gente está preocupado demais com a promessa. Mas o Senhor está falando, a tua missão não é o final. A tua missão é o caminho. Sabe, no teu caminho você vai encontrar alguém que passou pela mesma coisa que você e você vai ajudar aquela pessoa. Você vai encontrar alguém que precisa de cura e você vai auxiliar aquela pessoa. O Senhor te dá pessoas para você cuidar e você vai cuidar daquelas pessoas. E aí você olha para elas e fala assim, Senhor, mas ela está passando tudo que eu já passei. E aí a gente começa a entender porque a gente passou por aquilo, sabe? Mas imagina se você ficar questionando o tempo inteiro. As oportunidades, elas passam. Sabe? Nada dura para sempre. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês hoje. Não sei se ao longo da caminhada vocês perderam coisas preciosas para vocês. Perderam valores. Talvez a intensidade da oração não é a mesma. Talvez a Bíblia está ali na frente e você nem consegue lê-la, sabe? Não tem vontade. Mas o Senhor está convidando a gente a se analisar nesse momento agora e perguntar para Ele o que foi perdido ao longo do caminho. Sabe? Porque Ele é um Deus que Ele está de prontidão a todo momento, só esperando a gente reconhecer, sabe? Porque Ele está ali para nos oferecer. Só que a gente precisa fazer a nossa parte também. E esperar que no momento certo vai acontecer. Sabe? É muito difícil, muito mesmo. Porque a gente não tem o controle do tempo. Mas se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sabe? Ainda que seja doloroso, não desista. Porque o processo, ele gera frutos. A obediência, ela gera frutos. Então, se o Senhor falou, eu vou fazer na tua vida, só obedeça. Então, só obedeça. Se Ele não falar nada, não faz nada. Se Ele falar, vai, tu vai. Sabe? Seja sensível à voz do Senhor. Faça a tua parte. Que nessa noite a gente possa fazer uma autoanálise das nossas vidas. E se tiver que, assim necessário, varrer a casa para achar aquilo que foi perdido,
que a gente possa varrer a casa, que a gente possa se humilhar, sabe, diante do Senhor, para poder procurar aquilo que foi perdido, porque as promessas dele já foram, sabe, já aconteceram no mundo espiritual. Só que a gente precisa fazer a nossa parte para que elas se tornem visíveis. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Sabe, nós não vemos a Deus, mas acreditamos nele porque o sentimos, porque lemos a palavra e sabemos que as coisas estão se cumprindo. Então, ainda que tudo pareça ao contrário, eu sei que o mundo, ele a todo momento, sabe, nos massacra. Ele tenta a todo momento nos aprisionar e arrancar aquilo de valor que o Senhor entregou para nós. Mas não se acostumem com as coisas que o mundo tem oferecido. Sabe, somos a noiva do Senhor. E nós não merecemos, sabe, qualquer coisa. Porque Ele nos comprou com o sangue dele. Então, a gente precisa guardar aquilo que a gente tem de valor. Porque muitas das vezes a gente não percebe que tem algo valioso em nossas mãos até a gente perder. Eu falei isso com o Senhor e eu nem percebi, mas deu um estalo. Eu falei, caraca, é verdade. Aí ele falou assim comigo, começa a analisar a tua vida e ver as coisas preciosas que você perdeu. Sabe? Imagina você escutar de alguém que você ensinou a exercer a fé. E aí, isso aconteceu comigo. E a pessoa olhou pra mim e falou assim, as pessoas olham pra mim e falam, cara, tu tá passando por essa situação e como é que tu consegue se manter desse jeito? Aí ela falou assim, porque uma pessoa me ensinou que eu preciso, além da dor, olhar o mundo espiritual. Eu preciso enxergar o Jesus além da dor. Porque quando focamos tanto na dor, a gente não consegue ver a Deus. E a partir disso, a minha visão mudou. E ela conversando isso comigo dentro do ônibus. Aí ela falou assim, tu me ensinou isso, né? Falei, te ensinei? Ela, tu me ensinou. E hoje eu consigo ver as coisas com uma perspectiva totalmente diferente. Eu sei que a dor está ali, eu sei que está uma confusão, mas eu consigo acreditar que vai se cumprir porque o Senhor me prometeu. Aleluia. Aí eu falei para ela, falei, Senhor, por favor, não deixe que ela perca isso, porque é doloroso perder. Sabe, naquele momento eu percebi que eu não conseguia enxergar mais o meu processo da mesma forma que eu enxergava antes. Eu ensinei para ela, eu dei as ferramentas para ela, eu usei aquilo que o Senhor tinha me entregado para dar para ela também, só que eu esqueci. E aí veio aquele versículo, não adianta nada ganhar o mundo inteiro e se perder. Sabe, a gente foca tanto nas outras coisas, em ajudar e fazer tudo mais, só que a gente às vezes esquece de nós, do nosso relacionamento com Deus, da nossa cura, das nossas feridas, sabe, de se resolver dentro da gente para poder ajudar o outro. A gente começa a deixar tudo de escanteio, de lado e perde coisas preciosas. Mas que a gente possa, sabe, pedir ao Senhor para voltar ao primeiro amor, voltar às coisas, sabe, que a gente fazia antes com intensidade, porque Ele todo momento está de braços abertos para nos receber e fazer a vontade dEle. Sabe, que hoje a gente realmente faça uma autoanálise na nossa vida. E eu profetizo que tudo aquilo que foi perdido de valor na sua vida, que vai ser achado hoje, em nome de Jesus. E que aquilo que faltava de estratégia, sabe, tudo que faltava, hoje o Senhor está dando discernimento para cada um, sabe, ampliando a visão espiritual, para que você enxergue a vontade dEle no meio da dor. Porque a dor, ela não é o final. A dor, ela gera frutos. E os frutos vão alimentar outras pessoas, sabe? E eu creio que cada um que está aqui, sabe, o Senhor tratou de algum jeito diferente, sabe? E eu creio que a gente vai gerar frutos,
sabe? Eu consigo crer que, ainda que a gente espere pelo nosso Senhor, em meio à dor, em meio a tudo que o mundo tem jogado em nós, que é cansativo, que a gente às vezes pede socorro, sabe? Às vezes a gente pensa em desistir, em parar, mas Ele vai voltar para nos buscar, sabe? Que a gente busque pelo avivamento, para que o Senhor avive a igreja dele, que a gente possa se posicionar e estar da forma que Ele quer, para que Ele venha nos buscar e que a gente venha finalmente ter um encontro com o nosso noivo e casar com Ele, sabe? Porque aquela mulher, quando ela encontrou aquilo que foi perdido, ela se alegrou. E eu imagino, sabe, não relata nada do tipo, mas eu imagino ela encontrando aquilo. E logo depois, o noivo dela chegando, sabe, e encontrando ela. Porque se ela não tivesse aquilo de precioso, seria uma vergonha. Então que a gente não deixe isso passar, que a gente venha estar adornado com as nossas vestes brancas, para que o Senhor nos busque, sabe, e nos leve com Ele, para que a gente não vivencie ficar nessa terra por não ter zelado por aquilo que foi precioso que Ele nos entregou, sabe? E é isso, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.